Meus queridos irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar continuidade à exposição, ou às exposições matinais do livro de Gênesis. Nesta feita, abra sua Bíblia no capítulo 13 de Gênesis. Capítulo que conta o episódio da separação entre Abrão e Ló. Gênesis, capítulo 13. Vamos ler com todo interesse, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, que inerrante nos diz assim nessa manhã. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Amém. Olha ao nosso Deus mais uma vez. Santo e eterno Deus, aqui está o teu povo, pó e cinza, vasos frágeis e quebrados, diante de ti, eterno, imortal, todo-poderoso. Ó Deus, nós te rogamos nessa manhã, mais uma vez, para que a tua palavra possa alimentar este mesmo povo, esse que tanto necessita do Senhor e que não pode caminhar sem que o Senhor mesmo o comande os passos. Tu conheces, ó Deus, o nosso coração e sabes mais do que ninguém as nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, de que falhamos e em que falhamos. Conheces, ó Deus, o que se passa no interior da nossa mente, no recôndito do nosso coração. E por isso, ó Deus, nós sabemos que por causa do pecado que ainda há em nós, precisamos urgente e repetidamente da tua ajuda, do teu santo auxílio. Por isso, ó Deus, diante da tua palavra pregada, a tua santa palavra, fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Socorre o teu povo. Restaura-nos. Aqueça os nossos corações com a tua providência, com a tua soberania, com o teu controle magnífico da história sobre as nossas vidas. Nos faça, Senhor Deus, exaltar e exultar diante da beleza da tua majestade, diante da maneira majestosa como o Senhor rege todos os acontecimentos. A
partir deste capítulo, ó Deus, onde Abraão e Ló se separam, nos faça perceber pelo Teu Santo Espírito que a Tua providência não se aparta do Teu povo, que a Tua providência não se aparta de nós. Que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos fale e que nós, movidos pelo mesmo Espírito, o obedeçamos. É isso que nós te pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. Em nome daquele que nos chamou e nos resgatou, Cristo Jesus. Amém. Amém. Em que você se baseia nos seus momentos de dificuldade, de aflição, naqueles momentos onde você precisa tomar uma decisão? As suas decisões, o direcionamento que você dá para a sua vida de maneira pessoal, particular, em que eles estão baseados? Existem pelo menos duas respostas para isso, duas maneiras de encarar esse dilema. A primeira delas, você, enquanto um crente, enquanto um cristão fiel, que entende aquilo que o Senhor Deus tem revelado pela sua santa palavra, diante das dificuldades, dos dilemas da vida, resolve então tomar decisões de maneira inconsistente, incoerente com a fé que nos foi revelada pelas Escrituras, ou seja, não baseando-as, não tomando estas decisões, não vivendo de acordo com a realidade do porvir, olhando apenas para esta terra, para as coisas que os nossos olhos podem contemplar, que os nossos sentidos podem perceber. Esta certamente é uma falha grotesca e certamente nos levará à ruína. Mas há outro modo de encarar certos dilemas da nossa vida, da nossa existência. E ainda enquanto um cristão é olhar da maneira correta, mesmo diante de circunstâncias adversas, situações espinhosas, olhar para decisões que precisam ser tomadas à luz da palavra do Senhor, que nos indica um Deus soberano, um Deus providente, um Deus que, a despeito das nossas falhas, tem conduzido a história e tem nos conduzido em triunfo. Esse trecho nos mostra um momento na vida de Abraão em que essas coisas ou esses dilemas aparecem. Abraão, melhor dizendo, saindo do Egito, passando por toda aquela dificuldade, sabedor da promessa que o próprio Deus havia dito a ele anteriormente, ainda assim falha, ainda assim comete certas atitudes que não são condizentes nem coerentes com o que um cristão deve proceder ou como um cristão deve proceder. O fato é que Abraão agora parece cair a ficha mais uma vez de que o Deus que o chamara, de que o Deus que havia revelado sua própria promessa a ele, ao seu servo, o susteria e não o abandonaria, que este Deus era ou deveria ser a rocha sobre a qual Abraão devia fundamentar a sua vida, inclusive nas decisões mais minuciosas. Veja, aqui há um conflito familiar. E quantos de nós, ao passarmos por situações semelhantes, não temos olhado simplesmente para o que os nossos olhos podem ver, para situações que nós podemos contornar e não para o que a palavra nos revela? Nessa manhã, então, a palavra do Senhor nos mostra um exemplo de como nós coerentemente podemos viver segundo as Escrituras, de como nós coerentemente podemos viver de acordo com as promessas que o Senhor mesmo nos entregou por meio da sua palavra. E aqui está diante de nós, então, a grande questão. O problema não é se você crê em Deus, nós sabemos que isso é verdade, que você crê. O problema é se a sua vida é coerente com esta afirmação. A grande questão, então, se mostra e se descortina a nós desta maneira. A ideia de uma vida coerente com uma fé professada. E isso é algo que não pode ser apartado de qualquer cristão. Abraão, então, nos mostra nessa manhã como nós devemos proceder diante das mais adversas e diversas circunstâncias da nossa vida, entendendo que decisões precisam e devem ser tomadas não apenas à luz do que nós podemos aferir pelos sentidos, mas sobretudo para o que a palavra do Senhor nos revela e aponta para a eternidade. Esse é você nessa manhã. Mais uma vez, com base em que você toma as suas decisões, com base em que você ordena e reordena a sua vida, com base em que você escalona as suas prioridades, a palavra do Senhor está de alguma maneira, ainda que indiretamente, envolvida nesse processo. Abraão, então, nos mostra nesse texto de 4 maneiras diferentes, em 4 estágios dessa mesma história, como nós devemos proceder à luz da palavra de Deus.
Nós começamos então dos versos 1 ao verso 4, nos mostrando, através da história de Abraão, a sua jornada e a reafirmação da sua fé. Veja os versos 1 e 2, o que o texto nos diz. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha de Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Veja, Abraão, no livro de Hebreus, está entre aqueles conhecidos como os heróis da fé. A grande galeria dos nossos pais, dos nossos irmãos do passado que creram no Senhor Deus e foram ali colocados e elencados como exemplos para toda a igreja em todos os séculos e em todas as eras. Mas perceba, a Escritura não coloca Abraão nem qualquer outro herói da fé como heróis incontestáveis. A Bíblia não faz nenhuma questão de esconder as falhas e as inconsistências dos homens e mostrá-los de fato como eles são. E esse é o ponto que nós nos identificamos então. Ao olharmos para Abraão, o pai da fé, o nosso pai, de quem nós estamos então ligados e arraigados, humanamente falando, não é colocado, não é mostrado para nós como um patamar incontestável. Pelo contrário, Abraão, alguém de carne e osso, como eu e você, que creu em Deus, com suas falhas e inconsistências, e tendo sido guiado pelo Senhor. Como nós sabemos disso? Ora, na semana passada, vocês viram no capítulo 12, Abraão sai na sua jornada em direção ao Egito para fugir da fome. E lá ele mente, e lá ele engana, ele despreza por incredulidade o próprio Senhor que havia revelado então o que faria a sua vida e a partir da sua vida. Veja então que o texto nos mostra pelo menos dois contrastes com relação ao capítulo 12, com relação ao episódio no Egito. O primeiro, o contraste material. Abraão foge para o Egito por causa da fome e agora ele sai do Egito cheio de bens, cheio de pertences. Ele possuía gado, prata e ouro. Veja então que a providência do Senhor guia de fato todas as coisas, sem aprovar o pecado de Abraão, mas ainda assim guiando toda a história. O Senhor Deus benevolentemente reúne as condições necessárias para que o seu servo possa prosseguir. Mas há um outro contraste, não apenas um contraste material, de prosperidade material, mas também de prosperidade espiritual. Os versos 3 e 4 nos mostram isso muito bem. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Veja então que o que os 4 primeiros versos nos mostram é um ciclo finalizado de uma jornada que havia começado no capítulo 12. Abraão sai para o Egito, retorna para o mesmo lugar de onde saíra, entre Betel e Ai, no altar que ele mesmo havia construído. Mas olha, isso nos indica não apenas uma informação geográfica. Isso nos mostra que Abraão, aquele Abraão que mentiu no Egito, reafirma a sua fé, retornando para o ponto inicial da sua jornada, onde edificaram um altar para o Senhor. Veja então a diferença brutal entre dois momentos da vida de um mesmo homem. Em um momento um mentiroso, em um momento alguém que deseja tomar posse das circunstâncias e guiar a sua própria vida, independente de Deus, e em outro momento alguém completamente devotado e voltado para o Senhor Deus, enquanto governador soberano da história. Mas não há apenas isso de comum entre Abraão e a história que o capítulo 3 nos mostra. Porque afinal de contas, isso não se restringe a Abraão. Nós somos esses. Veja, o que está acontecendo aqui é Abraão saindo do Egito, voltando para o mesmo lugar onde estivera, renovando a sua fé, confiando novamente no Deus que havia lhe chamado e dado a ordem, a comissão para sair da sua terra e da sua parentela para o lugar que Deus mesmo lhe mostraria, e de lá ele abençoaria todas as famílias da terra. Somos nós. Veja, o grande Abraão, herói da fé, neste ponto não está distinto e separado de mim e de você. Nós somos esses inconstantes, nós somos esses de vários compromissos e reafirmações de compromissos com o próprio Deus. Quantos de nós, quantos daqueles que estão entre nós, não reproduzem exatamente o mesmo modelo? Não há perfeição, e você não deve esperar a perfeição de pecadores miseráveis como nós. Veja, Abraão reafirma a sua fé diante dos seus percalços, diante das suas falhas. Ele retorna para o lugar
e invoca o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como anda o seu coração, a sua caminhada cristã, a sua vida particular, aquela que nós não podemos enxergar. Mas o ponto é que certamente você pega e certamente você entristece o Espírito Santo. É fato que nós, pecadores como somos, não conseguimos cumprir a lei do Senhor perfeitamente. Nós não conseguimos nos adequar aos seus mandatos de maneira perfeita. E nós falhamos contra o Senhor. E talvez você esteja nessa manhã aqui entristecido exatamente por causa disso. Algum compromisso que você havia firmado com o Senhor, algum voto, algum tipo de reafirmação de um compromisso anterior que é quebrado por conta do pecado. Esse é o dia propício para que você, assim como Abraão, retorne para o Senhor Deus e reafirme mais uma vez seus compromissos de fé com o Senhor Deus. O texto nos mostra, nesses 4 primeiros versículos, na história inicial de Abraão, que nem o pecado, poderoso como tal, não pode separar aqueles que de fato o Senhor Deus chamou para pertencer ao seu povo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso se mostra já de maneira protótipa na vida de Abraão. Aquele Abraão que havia tropeçado feiamente no Egito, agora retorna e novamente assume ou reafirma a fé no Senhor que um dia o chama. Como anda a sua caminhada cristã? Como andam os seus compromissos? Que tipo de promessas no sentido de devoção ao Senhor você assumiu? E nessa semana mesmo, quem sabe, quebrou? Talvez retornar à leitura das Escrituras de uma maneira mais profícua. Talvez orar mais, assistir mais pregações, contribuir de alguma maneira para fazer a diferença no seu trabalho. Enfim, inúmeras maneiras. Mas se você falhou miseravelmente naquilo que você se comprometeu, não escute a voz de Satanás, que diz que você não pode retornar, que diz que o seu Deus não pode receber você novamente. Veja, Cristo Jesus é a chave então. Assim como Abraão sai do Negueb e é abençoado prosperamente de maneira no campo financeiro, isso não basta. Ele precisa retornar e ser próspero também espiritualmente. A jornada de Abraão, então, começa com a reafirmação da sua fé, assim como a sua também deve ser. Diante dos vários e vários percalços, diante do pecado que tenazmente o assedia, você precisa retornar à fé, ao altar do Senhor, ao compromisso firmado com o próprio Deus. O texto então nos mostra de maneira clara que Abraão não é guiado pelas circunstâncias, que Abraão não é alguém que ouve o seu coração pecaminoso, mas que Abraão é alguém que, dentro da sua inconsistência, com base na fé no próprio Deus, retorna para o seu Criador. Mas não apenas isso, o texto nos mostra também que há conflitos nessa jornada. E veja que interessante, depois de uma reafirmação de fé, depois de um retorno para o próprio Deus, o que surge imediatamente é um conflito, que nos mostra os versos de 5 a 9. O texto nos diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar, um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão então reafirma a sua fé e logo a seguir se instaura um conflito da terra, e a solução de Abraão, baseada na fé que ele mesmo professa diante do altar, retornando para Deus. O texto nos mostra então aqui agora um elemento de contraste que vai continuar até o final do capítulo.
Não é apenas Abrão na história, mas o próprio Ló. Eles, em contraste, aquele Abrão, um modelo de como um crente deve ser, baseado nas escrituras sagradas e como deve proceder. E Ló, alguém que não reflete sobre o que é mais importante. O texto nos mostra que Ló é equiparado a Abrão. Não apenas Abrão é rico financeiramente, mas o próprio Ló. Ele também tem gados, tendas e pertences. Mas ele não é como Abrão. E veja, agora, entre os dois abundantemente ricos, um conflito surge. Perceba que interessante. Um contraste com o capítulo 12. Abrão sai do Egito por causa da escassez, por causa da fome. Quando Abrão retorna do Egito junto com Ló, o que causa a escassez é a abundância. Os dois são ricos, a terra não pode sustentá-los. E eis que o conflito então surge. Veja como nós somos guiados falsamente pelos nossos olhos na maioria das vezes. Porque rapidamente, quando se trata de escassez e problemas, nós associamos imediatamente a falta de alguma coisa. Mas nós nunca raciocinamos que os problemas podem surgir por causa da abundância de bens e de outras coisas. Este é o caso com Abraão e Ló. Não havia escassez entre eles. No entanto, os bens eram tantos, a abundância era tremenda, que a escassez surge e a terra não pode mais sustentá-los. Mas de maneira graciosa e magnífica, Abrão então reage diante do conflito da maneira como eu e você muitas vezes não reagimos. De uma maneira geral, Abrão reage ao conflito baseado no Deus que ele cria, ou na crença em seu Deus. Como nós sabemos disso? Veja que Abrão então trata Ló de maneira graciosa. O verso 9 diz: disse Abrão a Ló, não haja contendas entre mim e ti. Abraão procede então com um tratamento gracioso para com Ló. Abraão não deseja sacrificar a paz no altar da prosperidade, não deseja sacrificar a paz no altar da ganância e da cobiça, pelo contrário. Antes de prosperidade, de qualquer ganho que ele possa ter, a paz é mais importante, sobretudo com aqueles da sua própria família, com aqueles do seu sangue. E como nós várias vezes atropelamos isso e esse princípio, na correria do mundo, nos apelos desta vida, nós frequentemente passamos por cima uns dos outros, dizendo paz, paz, quando não há paz, supostamente correndo atrás de bens preciosos, quando na verdade aquilo que é de mais precioso, a comunhão entre nós ou daqueles da nossa própria família, está arruinado. Abraão não pensa dessa maneira. Ele não é guiado por aquilo que ele poderia possuir, por aquilo que ele ainda podia conquistar, mas ele é guiado neste momento exclusivamente no Deus do pacto em Javé. É isso o que ele faz. Generosamente ele se dirige a Ló e considera a paz antes da prosperidade. Ló, é verdade que a terra não pode mais nos conter, é bem verdade que ela não pode mais sustentar diante das nossas abundâncias materiais, mas eu tomo a frente e me dirijo a você para resolver essa questão. Ló, aquilo que eu recebi, aquilo que eu conquistei, não foi certamente pelo meu braço, mas o Senhor Deus, Javé, que me chamara, me deu. Se este Deus fez estas coisas, certamente este é um indicador claro de que eu não devo viver a minha vida baseado naquilo que eu conquistei, mas aquilo que o próprio Deus é, um Deus providente, um Deus cuidador, um Deus que não desampara os seus. Mas não apenas isso, esse não é o único ponto gracioso do tratamento entre Abrão e Ló. O verso 10 nos mostra, verso 9, melhor dizendo, nos mostra que Abrão prossegue com a sua tratativa graciosa, com a sua tratativa de paz. O verso nos diz, 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. O que se desenrola aqui, uma leitura rápida, parece não nos informar de maneira suficiente. Veja quem está no centro do conflito: Abrão,
tio de Ló, mais velho do que Ló, com autoridade sobre o próprio Ló. E o que ele faz então? Abre mão do seu direito em nome da paz, não de uma maneira licenciosa, não de uma maneira libertina, mas visando o outro antes de si mesmo. Ele vive a sua condição de autoridade sobre Ló de maneira bíblica. Ele considera o seu inferior antes dele mesmo. Honra então o quinto mandamento. Veja o que se descortina diante dos seus olhos. Alguém que poderia exigir os seus direitos e dizer: Ló, aparta-te de mim, vai para outro lado, eu ficarei aqui, eu tenho direito sobre você, eu tenho uma posição de autoridade sobre você, ouça-me e vá embora. Não é assim que ele procede. Ele considera o outro antes de si mesmo. Em outras palavras, Abrão não sacrifica a sua autoridade no altar da tirania. E veja como nós, pais, que somos tão lembrados desse dia, podemos falhar aqui. No afã de educar os nossos filhos, no afã de mostrar para eles como proceder de maneira correta, nós claramente e muitas vezes, infelizmente, baseamos as nossas decisões e ordens naquela seguinte frase: porque eu estou mandando, porque eu quero, porque eu estou dizendo. Sim, isso tem o seu valor, mas não de maneira seca, não de maneira a ser jogada no vácuo. Abraão não procede assim, nos mostra o princípio que nós devemos seguir então. Cada um de nós, em algum momento, de alguma maneira, em alguma relação, exerce autoridade sobre outras pessoas ou está acima de pessoas. E como você procede? Como você exerce então a sua liderança e a sua autoridade sobre as outras pessoas? Você é um cristão tirano? Você é um cristão mesquinho, egocêntrico? Alguém que vive em função do próprio umbigo, das suas próprias projeções e objetivos, sacrificando inclusive os outros, se for preciso, para chegar aonde você deseja chegar? Não é assim que a Escritura nos ensina. Não é assim que Abraão nos mostra. Ele abre mão graciosamente de exercer aquilo que ele poderia exercer e diz generosamente: Ló, escolha para onde você deseja ir. Veja que tal atitude só é possível para aqueles que confiam plenamente no Deus qual servem. A sua visão sobre Deus, o que você acredita e o que você sabe sobre Deus, faz diferença nos mínimos detalhes. Veja, o que norteia uma decisão de Abraão é exatamente aquilo que ele sabe sobre Deus, aquilo que ele conhece sobre o Deus a quem ele serve. E nós muitas vezes não atentamos para isso. A ideia que nós temos é que teologia, é que o conhecimento de Deus é algo estanque, é algo a ser separado e colocado numa prateleira para usos específicos, mas que isso não tem relevância nenhuma para as decisões que eu tomo e para a maneira como eu ajo. Abraão nos mostra então que nós estamos errados quando pensamos dessa maneira, que nós necessitamos nos arrepender, abrindo mão dos seus direitos ou de exercê-los. Ele o concede então ao seu sobrinho, que o faz de maneira desastrosa. Nós vimos então que a jornada de Abraão e a reafirmação de sua fé são a pedra fundamental para toda a ação no capítulo 13. Nós vemos que um conflito na terra se instaura e a resolução de Abraão. E agora nós passamos então a ver o fracasso de alguém que toma decisões não segundo aquilo que a palavra do Senhor mesmo diz, segundo aquilo que o próprio Deus é. A partir do verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Sodoma. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Atenta então para os contrastes. Abraão, alguém guiado pela sua fé, alguém que age segundo a crença no próprio Deus e no caráter desse Deus, e alguém inconsequente como Ló.
Se por um lado Abraão é gracioso na sua tratativa com Ló, se por um lado Abraão considera o seu próximo antes dele mesmo, Ló não faz assim. Veja que Ló nem questiona ou nem propõe outra coisa a Abraão. Ele rapidamente toma para si aquela concessão dada e diz: era exatamente isso que eu queria. Se você não me propusesse isso, certamente talvez eu até passaria por cima da sua autoridade. Não é mencionado no texto qualquer atitude de Ló contrária à atitude de Abraão. Nenhuma consideração, nenhum interesse em honrar aquele que era superior sobre ele. Isso nos mostra então o começo das decisões erradas de Ló. Automaticamente, rapidamente, seduzido pelos seus olhos, ele olha para a campina do Jordão, bem regada, e diz: é aqui que eu quero ir. Abraão, o texto diz que habitou em Canaã, uma região que dependia de chuvas, dependia daquilo que a natureza, em termos do seu ciclo natural, deveria oferecer, dependia estritamente das chuvas para toda a manutenção da sua condição, diferente das campinas do Jordão, bem regadas, bem distribuídas, verdes, fartos pastos. Mas não é por aí, ou não é baseado nisto que Abraão decide fazer o que fez com Ló. Ló, pelo contrário, olha para o que seus olhos podem contemplar, se admira, e o seu coração é despertado para seguir para aquilo que seria o seu calvário. As campinas do Jordão, o texto nos diz que era tão exuberante que era comparado inclusive ao próprio Éden, ao paraíso do Senhor. Veja se essa não é a sina do pecador. Aos seus olhos tudo é paraíso, aos seus olhos tudo vai de bom a melhor, aos seus olhos tudo está bem, tudo é próspero. Mas por trás da sua visão errada se esconde então o inferno e a sua maior armadilha. Ló personifica então aqueles que impiamente tomam suas decisões não baseadas segundo quem Deus é e segundo o que a palavra de Deus mostra. Rapidamente ele é enganado pelos olhos. Será que esse não é você nessa manhã? O que os seus olhos direcionam para você? Aonde as suas afeições estão depositadas? Quais são os seus critérios para discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é o paraíso, o Éden do próprio Senhor, e aquilo que seria Sodoma e Gomorra, a destruição sumária da cidade? Aonde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? O texto nos chama a atenção exatamente para isso, nesse contraste grotesco. Enquanto Abraão procede confiantemente, baseado em quem Deus é, Ló não dá a mínima para estas coisas. E veja que eles estão sempre juntos, são sobrinho e tio. Ló sai com Abraão de Tera, ou com Tera de Harã também. Eles estavam em contato com tudo aquilo que Deus havia feito e estava fazendo. Mas isso não foi suficiente para que suas decisões fossem corretas. Os seus olhos enxergaram o paraíso, que na verdade era o inferno e seria o seu tormento. Se você não está em Cristo nessa manhã, este é o seu retrato exato. Se o Senhor Jesus Cristo não é o Senhor sobre a sua vida e Salvador, é exatamente dessa maneira como você se encontra. Se você é um daqueles que podem ser qualificados inclusive como crente nominal, mas que não tem nenhum compromisso verdadeiro e sério com o Senhor Deus, com Cristo Jesus, com o seu Espírito Santo, é exatamente assim que você se encontra. Se a sua fé é simplesmente de palavras proferidas, mas que não há nenhum tipo de devoção a Deus verdadeira, esse é o seu retrato. Ló personifica você nessa manhã. Aonde você enxerga paraíso, isso na verdade se revelará como um inferno. É exatamente isso que acontece. Veja como acontece então o movimento da vida de Abraão. Ele começa com adoração e no final das contas terminará com adoração. Se você é um descrente, se Cristo Jesus não é o seu Senhor e Salvador, talvez a sua vida, quer dizer, com certeza a sua vida não começou com adoração, mas talvez ela ainda pode terminar dessa maneira, adorando ao Senhor. Veja, se você não está em Cristo Jesus, se Ele não é o seu Senhor, todo o paraíso aos seus olhos será inferno, todo o descanso para você se revelará em dessossego, e toda a paz que os seus olhos podem cogitar
se revelará em aflições profundas. Escute o que o Senhor diz e veja então como vidas devem ser baseadas e coerentes a partir da palavra de Deus, a partir do que nós cremos. O texto diz no verso 12 que enquanto Ló vai para as campinas, habita Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e arma das suas tendas até Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja que esta informação clara ainda não foi suficiente para demover Ló dos seus intentos. Isso não é verdade para com um pecador que não está em Cristo Jesus? Quantas vezes seus familiares podem demonstrar isso? Quantas vezes você, crente, salvo verdadeiramente por Cristo Jesus, empolgado com o Evangelho, empolgado com aquilo que Deus realiza em sua vida e desejando aquilo para os seus que ainda não conhecem a Cristo, anunciam a palavra do Evangelho para eles? Eles ainda assim preferem seguir para o Oriente, seguir para as campinas irrigadas do Jordão, achando que aí o paraíso será encontrado, seguindo para longe de Deus, seguindo para cada vez mais afastar-se daquilo que pode salvá-los. Isso nos frustra, mas está no DNA do que o pecado faz com o ser humano. Ló, então, toma a sua decisão e se aparta da terra prometida, da promessa que poderia ser herdada no esteio de Abrão e colhe suas consequências. Mas o texto não para aí e termina de maneira graciosa, nos mostrando então que Abrão não estava errado, que a sua condescendência não era fraqueza aos olhos humanos, mas que todas as suas atitudes se baseiam naquilo que Javé, naquilo que o próprio Deus é. O verso 14 nos diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. Porque Abrão reagiu da maneira como agiu, a Escritura nos mostra. Veja, na discussão entre Abrão e Ló, é o próprio Abrão que oferece a terra ou a possibilidade de escolha para Ló, de maneira muito mais fantástica e magnífica, onde muitos poderiam dizer que Abraão então saíra perdendo. Agora é o próprio Deus que oferece a terra a Abraão, que confirma as suas promessas a Abraão. É essa a fé que move o Pai que está nos registros de Hebreus como herói da fé. Veja, nas suas falhas, inconsistências, incoerências, nos seus tropeços, nos seus grandes erros, ainda aquele que está em Cristo Jesus, que serve verdadeiramente ao Senhor, não poderá permanecer assim de maneira total e final. Essa é a nossa esperança, é a sua esperança. Nós, como pecadores que somos, que falhamos diariamente, se perdermos isso de vista, seremos consumidos. A ideia de que o Senhor Deus tem nos santificado e nos conduzido dia a dia, a despeito das nossas falhas e do nosso pecado, nos tornando cada vez mais parecidos com o seu próprio Filho. Mas o que está envolvido então na promessa do Senhor Deus ao próprio Abraão? Duas coisas que a Bíblia vai nos mostrar como fundamentalmente ligadas. A primeira delas, terra. O conceito de terra na promessa de Deus a Abrão, isto é fundamental. É dado a Abrão a certeza de que o próprio Deus dará a terra de Canaã e que o faria próspero. A Bíblia desenvolve esse conceito da terra de maneira cada vez mais crescente, mas veja que esta promessa dada a Abraão é cumprida, mas não de maneira final. Josué entra na terra, mas ele não a conquista de maneira plena. Depois Davi e o próprio Salomão expandem a terra, mas não de maneira total, não de maneira plena.
A seguir, o conceito vai se desenrolando, mas nunca de maneira total a promessa é atingida e extinguida. Por quê? Porque Deus deseja que os nossos olhos não estejam fixados exatamente aqui, mas naquela terra prometida que descerá dos céus, novos céus e nova terra. É para lá que Abraão peregrinava, é para lá que ele marchava, e é para lá que eu e você estamos em Cristo Jesus, estamos nos dirigindo. Terra é dada ou prometida a Abraão, mas não simplesmente uma terra física, um pedaço onde ele poderia se enterrar, onde ele poderia construir as suas tendas e alargar ainda mais as suas fronteiras, mas sobretudo a terra do próprio Deus, que naquele dia final descerá dos céus. Onde estão os seus olhos, ou onde os seus olhos estão baseados? Será que você não está muito consumido pelos pensamentos e pelas influências desse mundo? Será que você não tem perdido muito tempo olhando apenas para esta terra, para o que você pode realizar aqui, para os seus vários objetivos, esquecido do próprio céu? Será que esse não é o motivo, não é a razão da sua falta de esperança, da sua falta de consistência enquanto fé cristã sendo vivida de maneira prática? A ideia de que há algo mais do que isso, algo mais do que os nossos olhos podem contemplar, que nenhum olho humano viu, e que um dia aqueles que estarão em Cristo Jesus certamente verão. Novos céus e nova terra, aquilo que nós tanto ansiamos, sendo demonstrado e confirmado a Abraão, já aqui em Gênesis 13. Sim, ele peregrinaria, sim, ele entraria e viria ou veria a terra. Mas aquilo que Deus intenta é muito maior do que simplesmente um punhado de pó. Céus, Nova Jerusalém, o dia em que nós viremos ou veremos o nosso Deus face a face, o dia em que nós estaremos diante do nosso Salvador, Cristo Jesus, contemplando e adorando de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. Terra é prometida a Abraão, e eu e você, e aqueles que estão em Cristo Jesus de fato, herdaremos. Qual o seu paradigma? Abraão ou Ló? Veja, escute mais uma vez com toda a atenção. Não é suficiente estar simplesmente próximo daqueles que pertencem ao povo de Deus. Ló era sobrinho do próprio Abraão, mas isso não o isentou de tomar decisões drásticas e de consequências terríveis. Da mesma maneira, não adianta ou não é suficiente simplesmente pertencer nominalmente a uma igreja. É necessário salvação de fato de verdade em Cristo Jesus. Simples proximidade do povo de Deus, ou de crentes, ou da própria igreja, não salva você. A única coisa que o salva é Cristo Jesus e a fé no seu sacrifício final, ou suficiente. Você não herdará a terra simplesmente por estar próximo ao povo de Deus. Você não entrará e não contemplará o Senhor dos Senhores face a face, simplesmente por pertencer nominalmente a uma igreja. Portanto, ouça com atenção, mais uma vez, o Evangelho sendo proclamado aos seus ouvidos, e responda pela graça de Deus de maneira condizente com o próprio Evangelho. Não permita com que a sua vida seja guiada simplesmente pelos seus olhos. Certamente você encontrará o próprio inferno. Terra é dada a Abraão, mas não apenas isso. O próprio Deus diz: porque de toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Verso 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Se terra foi prometida e dada a Abraão, terra essa que nós herdaremos naquele dia, não simplesmente física, ou um punhado de terra como a Abraão foi dado, mas dos próprios céus, uma descendência também é prometida. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, descendência de Abraão, sendo confirmada por Deus como manifestação da sua graça salvadora a todos os povos.
Da mesma maneira como a terra não é esgotada em sua suficiência na promessa de Deus, na vida de Abraão e do povo de Israel, da mesma maneira também a descendência. Não simplesmente um Israel, uma nação, mas a graça nessa manhã que nos mostra, ou que se mostra a nós de maneira clara, é que dessa descendência, eu e você e aqueles que fazem parte da igreja verdadeira, que estão em Cristo Jesus, pertencemos. É dessa descendência que a Bíblia vai falar de maneira progressiva na sua revelação. Não são simplesmente um número excessivo de filhos. Não é simplesmente uma família grande, física, de sangue, mas uma família espiritual, da qual eu e você fazemos parte, nosso pai, Abraão, do qual descendemos. Veja que o Senhor Deus tem cumprido de fato as suas promessas. Ele dá a terra a Israel, mas não de maneira plena, porque a terra nós teremos lá de fato consumada. E Ele faz prosperar a descendência de Abraão, a descendência de Israel, inclusive chegando aqui em Teresina e sendo evidenciada pela vida daqueles que de fato estão em Cristo Jesus. Eis a descendência de Abraão, não uma nação puramente física, circundada e limitada por fronteiras geográficas, mas por fronteiras que certamente os nossos olhos nunca poderão contemplar. Descendência espiritual, a oportunidade de sermos conquistados e termos nossos corações arrebanhados pelo próprio Cristo Jesus, pelo próprio Deus, aquele em que Abraão creu. Ló toma uma decisão errada, baseada pela sua vista, pelos seus sentidos. Abraão tem confirmado a promessa do Senhor de terra e descendência, promessa essa que nós desfrutamos inclusive nesse momento, pela graça de Deus. Da mesma maneira então, o princípio se instala para nós, crentes do século XXI, descendência de Abraão, que esperam herdar a terra, os céus, a Jerusalém celestial no dia da consumação. Será que você tem sido coerente com o Deus que você crê e a fé que você professa? Há uma maneira bem simples e precisa de aferir isto. As suas decisões, a sua vida, nos mínimos detalhes, sendo pautadas e baseadas por aquilo que o próprio Deus revela e por aquilo que o próprio caráter desse Deus a quem você serve se mostra. Você crê no Deus soberano? Você crê no Deus que move a história e que não pode perdê-la de suas mãos? Por que as suas decisões não refletem essa concepção ou essa convicção? Você crê no Deus provedor que não pode desamparar os seus filhos? Por que você se desespera tanto materialmente ou financeiramente falando? Por que você acha que Deus desamparou você ou que Deus retirou de você a sua providência ou a providência dele? Você confia que esse Deus realmente ama os seus filhos em Cristo Jesus e que os tem santificado diariamente por meio do Santo Espírito de Deus? Por que você despreza então a santificação diária e progressiva, a ideia de que você pode de fato vencer o pecado que assedia você? Veja, toda a nossa vida cristã, todas as nossas práticas são moldadas por fé e por concepções que fluem de quem o nosso Deus é e de como Ele se revela. Está posto então o desafio: vivermos segundo quem Deus é, e que pela graça dele a nossa vida como um todo, e não apenas a nível eclesiástico, possa refletir o Deus que nós proclamamos e servimos e louvamos a todo domingo, especialmente, e em toda semana. Abraão ou Ló, as campinas do Jordão ou Canaã, decisões coerentes com quem Deus é e com a palavra dele, ou fracasso. Que o Senhor então nos mova pelo seu Espírito a não sermos guiados pelas nossas vistas de maneira excessiva a ponto de nos fazer tropeçar. Que o Senhor possa então, assim como Abraão, nos trazer de volta depois de erros e de tropeços, grotescos contra a sua lei, contra Ele mesmo. Que o Senhor Deus possa ser a nossa esperança, assim como era a de Abraão, e assim o que o fazia marchar e caminhar, peregrino sobre esta terra, herdando aquilo que um dia nós também herdaremos.
Que o Senhor Deus seja aquilo que de fato nos move, assim como era em Abraão, assim como era em todo Israel e em todo o povo de Deus, inclusive hoje. Que as nossas vidas sejam de fato coerentes com o que nós professamos e exaltamos sobre quem Deus é. O Deus providente, o Deus soberano, o Deus amoroso, o Deus santo, o Deus justo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que isso se reflita cada vez mais em nossas vidas de maneira clara, a ponto de fazer com que outros Lós não sigam pelo mesmo caminho e que possam permanecer em Canaã, esperando firmemente por aquilo que o Senhor Deus um dia prometeu e que certamente irá cumprir e consumar. Vamos orar. Deus bendito, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus, nosso Pai amoroso, compassivo, bondoso, que não nos abandona e não nos deixa. Te agradecemos, ó Pai, porque aquilo que é demonstrado na vida de Abraão, nesse trecho da Escritura, é exatamente aquilo que nos desafia, aquilo que nos move, aquilo que também nos faz tropeçar. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nossas vidas refletem características muito mais parecidas com as atitudes esdrúxulas de Ló. Nos faça confiar no Deus que um dia nos salvou e nos tem conduzido. Que Cristo seja o nosso alvo, e não somente isto, ó Deus, mas que este alvo possa moldar as nossas vidas e práticas e aquilo que nós pensamos sobre o próprio Deus. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas. Perdoa-nos quando tropeçamos, Pai. E nos ajude a peregrinar o tempo que ainda nos resta sobre esta terra, olhando firmemente para as promessas que o Senhor um dia consumará. Que os novos céus e nova terra, Pai, que a descendência que cada vez mais é arrebanhada pelo Teu Evangelho, sejam dados efetivos e objetivos pelos quais a nossa fé possa ser suportada e possa ser vivida de maneira plena. Retira de nós, Senhor Deus, toda a sensação de que podemos caminhar sem o Senhor, de que podemos decidir qualquer coisa sobre as nossas vidas, alheios da Tua palavra. Nos faça cada vez mais dependentes de Ti. De soberania, providência, justiça, santidade e bondade sejam os indícios e os princípios que modelam as nossas ações e aquilo que nós fielmente esperamos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.